Olá, boa noite. Boa noite, ADPOD, boa noite, Campus Party, boa noite quem está nos assistindo. Peço licença de antemão a essas presenças invisíveis e as visíveis, aos mais velhos, aos mais jovens. E me apresento, meu nome é Maite Freitas, sou filha de Elizabeth Alves de Oliveira e Luiz Rosa de Freitas, dois educadores da Zona Sul de São Paulo, cresci e nasci na Zona Sul, na região de Santo Amaro, Grajaú, e isso determinou muito a minha forma de ver, de pensar o mundo, e de transitar pelo mundo, né, da periferia para o centro, e de tensionar com os espaços onde narrativas negras não são pressupostas, né, não são espaços colocados. E ao longo da minha trajetória profissional e de formação pessoal, espiritual e profissional, o que eu venho fazendo é buscando construir e reivindicar e ampliar esses espaços das narrativas de mulheres negras, sobretudo. Bom, eu vim aqui para contar um pouco a experiência do podcast Mães Pretas Empreender pelo Bem Viver, que é um podcast feito em parceria com a Maternativa, a quem eu já antecipo os meus agradecimentos. A Maternativa é uma rede de mulheres que pensam a inserção de mulheres, das mulheres mães no mercado de trabalho e procura promover ações que fomentem o empreendedorismo entre essas mães, né? Porque o que acontece, em geral, é que a mulher, após ser mãe, ela não consegue ter uma inserção no trabalho, né? Então, muitas mulheres acabam mudando de profissão e tendo que encontrar outras formas de conseguir sustento, porque os seus trabalhos anteriores não assimilam essa mulher que é mãe. Isso a gente está falando no contexto macro, né? Uma mulher normativa num país racializado, a mulher normativa é a mulher branca. As mulheres negras sequer conseguem acessar um mercado de trabalho formal, né? E então, quando a gente faz um recorte de raça, a gente percebe que o empreender para a mulher negra é algo que já está posto e que está, desde sempre, é o que nos mantém viva até aqui, né? Aquela mãe, aquela tia, aquela avó que vendia cachorro-quente, que vendia churros, que fazia o crochê, enfim, que faz uma comida ali no bairro. Essa mulher empreendedora é quem sustenta a sua família e ela sequer, muitas vezes, chega no mercado de trabalho formal. Então, a Maternativa é uma rede muito potente, né, que vem reunindo mais de 20 mil mulheres pelo Brasil inteiro para pensar esse empreender, né, pós-maternidade, de como que essas mulheres podem se fortalecer mutuamente. Bom, a Maternativa, ela surge, né, dessa inquietação de duas profissionais, que é a Vivi e a Ana Laura, que são duas mulheres brancas, e durante um bom tempo a Maternativa estava ali, né, dentro daquele bojo de mulheres brancas, circulando informação, circulando ações de fortalecimento para o empreendedorismo de mulheres brancas, sobretudo. E elas começaram a notar que havia uma ausência de mulheres negras, e elas se perguntaram por que disso. E muitas vezes essa ausência de mulheres negras, porque uma vez que mulheres negras são empreendedoras por natureza, né, por natureza da sobrevivência, não era coerente que uma estrutura, uma rede como a Maternativa não tivesse mulheres negras ali circulando nas informações, nas atividades que elas fazem. Então, elas observam que existe uma questão de representatividade, que é as mulheres, a fonte de informação não era necessariamente uma fonte negra, né? E que o fato de... Aí a gente sabe que, num país racista, eu me enxergar, né? Eu enxergar uma jornalista negra, eu enxergar uma atriz negra, isso constrói imaginário, fortalece e estabelece vínculo. Então, elas perceberam que, assim, elas gostariam, né, de ampliar a rede da Maternativa e de preencher essa lacuna estrutural. E que não é uma lacuna que apenas a Maternativa trazia, é uma lacuna que a sociedade brasileira traz quando a gente pensa no racismo estrutural. Então, elas me convidaram, né, para pensar uma ação que pudesse pensar o protagonismo de mulheres negras, pensar o empreender das mulheres negras e pensar a maternidade negra. Porque aí eu, quando sou mãe, eu observo que
toda a referência de maternidade, de maternagem, né, essa referência de uma maternagem mais afetiva, mais humana, de parto humanizado e tudo mais, ela ainda é uma referência muito branca. E que é muito difícil, né, a gente encontrar autores, autoras que estão ali falando disso sobre o viés racializado de mulheres negras, de corpos negros, porque nós vivemos uma outra realidade. E há um desejo, né, das mulheres negras de construir uma sociedade em que a gente consiga ter mais musculatura afetiva, psicológica, emocional e econômica para enfrentar o racismo. Então, elas me convidam para fazer alguma ação, a gente fica pensando o que seria essa ação, e chegamos ao formato do podcast. Né? Eu, como jornalista, né, de formação, minha graduação é em jornalismo, acho maravilhoso, porque é uma forma de realizar um desejo, um sonho, desde a faculdade, de ter uma espécie de programa de rádio. E a gente faz essa parceria, né? Então, o Mães Pretas pelo Bem Viver, ele é um podcast em parceria com a Maternativa, que é uma rede de mulheres brancas, da qual eu entendo que eu faço parte, eu me integro, e acredito muito, né? Eu sei de muitas mulheres que fortalecem as suas iniciativas econômicas através da Maternativa. Então, eu acho que isso é algo muito relevante, que precisa ser sempre endossado, né? Que quando a gente se constrói espaços seguros para que nós, mulheres, possamos existir, dividir e compartilhar as experiências, isso é muito potente frente ao machismo. Né? Então, eu estou falando de duas esferas de opressão, de exclusão, que é o machismo e o racismo, e do qual eu, como mulher negra, duplamente fico ali, sendo tensionada e sendo colocada, catapultada para fora da estrutura. Bom, então a gente começa em julho o podcast, a gente entende que o podcast, na verdade, a gente lança ele em julho de 2019, e a gente entende que o podcast ele vai ser um espaço de construir referencial de maternidades negras, né, pelo bem viver. Então, eu empresto um conceito chave do movimento feminista, do movimento de mulheres indígenas. Já antecipo que, como uma boa mãe, minha filha está aqui, ela é a Ilunde, e ela vai participar da live em alguns momentos. Então, eu empresto, né, eu pego emprestado o conceito de bem viver, que é um conceito que o movimento de mulheres negras incorpora, né, e que a nossa fonte são as mulheres, o movimento de mulheres indígenas da América Latina, e as mulheres andinas ali, elas vêm falar do bem viver, né, e a gente incorpora isso quanto movimento de mulheres negras aqui no Brasil, e eu incorporo isso dentro do podcast. O que é o bem viver? O bem viver é pensar formas sustentáveis, né, de estabelecer novos parâmetros sociais e de estrutura. Você está desenhando. Então, é uma noção de um mundo onde o capitalismo predatório não existe. Né, onde a gente tem demarcação de terra, onde a gente tem soberania alimentar, onde a gente tem, enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente está observando agora, que se nós estivéssemos estruturalmente, né, como sociedade brasileira, a gente não passaria por um genocídio, né, sistemático e sistêmico da população negra e indígena. Então, o bem viver, ele vem falar de ancestralidade, ele vem falar de tradição, ele vem falar de sustentabilidade, de soberania alimentar, como eu já disse, de agronegócio, mas de um agronegócio sustentável, familiar, né? Então, é algo que nós, mulheres negras, a gente... Você está desenhando, pode desenhar. E é algo que nós, mulheres negras, desde que chegamos aqui, né, desde que minhas ancestrais conseguiram sobreviver à travessia atlântica, né, a gente já vem fazendo. Então, o podcast Mães Pretas pelo Bem Viver, ele ele constrói, né, um espaço de trocas, de experiências de maternagens entre mulheres negras,
de diversas idades, de diversas experiências de maternar, né? E a gente vai ouvir essas referências porque, como mãe, eu sentia falta de ter um espaço onde eu pudesse trocar e ouvir histórias de maternidades negras, sobre o maternar negro. E claro que a gente tem uma limitação geográfica, que é São Paulo, então 99% das nossas entrevistadas moram em São Paulo, mas a gente tem mulheres de diversas partes. Sim, a gente tem mulheres de outros estados, de outras regiões de São Paulo. E a gente vai ouvir experiências de mulheres que empreendem, por exemplo, na agricultura familiar, né? Com a Ligiane Cássio, na primeira temporada. A gente vai ouvir a história da Natália Camargo, que tem um coletivo que pensa partos humanizados a preços acessíveis para mulheres negras, para mulheres periféricas. A Doula Edith das Neves, que tem um projeto chamado Ciranda Acolhedora. Enfim, a gente vai ouvir uma gama de mulheres que vem trabalhando essa perspectiva de construir uma estrutura afetiva, uma estrutura de maternidade em que a gente consegue dar aos nossos filhos, né, condições e musculatura, porque às vezes eu acho que o racismo ele exige da gente musculatura, uma musculatura afetiva, uma musculatura psicológica, uma musculatura emocional para enfrentar o racismo durante a primeira infância, durante a adolescência, durante a fase adulta e tudo mais, né? Porque existe uma estrutura racial que, além de nos excluir, ela faz com que nós, mulheres negras, faz com que crianças negras, com que adolescentes negros, com que homens negros se odeiem, né? Quando a gente não se vê, quando a gente não conhece as experiências dos nossos pares, a gente vai se sentindo cada vez mais não pertencente a este mundo, ao mundo que nos violenta, a uma estrutura que nos assassina. E então, quando a gente constrói espaços de minimamente troca e um espaço seguro de escuta entre nós, mulheres negras, a gente está construindo a possibilidade de um mundo que nos acolhe, né? É chá. Você quer chá? Então, um podcast Mães Pretas pelo Bem Viver, ele vem cumprir essa lacuna, né, de construir uma referência, um espaço de referência de maternidade negra. É óbvio que ele não é um podcast pensado apenas para ouvintes negras, né? Mas ele é, sobretudo, sim, para nós, mulheres negras, tanto sermos entrevistadas quanto sermos escutadas. Mas a gente sabe também que num processo de construção de uma sociedade antirracista, é importante que mulheres, homens, famílias, né, que a comunidade branca ouça essas histórias, porque o que a gente tem a cada episódio, são no total 17 episódios, a gente tem perspectivas de construção de mundo, de soluções para a questão de saúde, para a questão de soberania alimentar, para a questão de educação, pedagogia, cultura, bem-estar, né, e autoestima, moda, enfim, uma série de corpo, né? A gente tem uma série de gamas de soluções que mulheres negras vêm construindo a partir da maternidade para, no primeiro momento, existir enquanto profissionais e possibilitar que as crianças se sintam acolhidas. Não conheço nenhum outro podcast de mulheres que pensando maternidade negra, né, que tenha esse aqui no Brasil. No mapeamento que eu fiz, existem muitos podcasts sobre maternidade, sim, existe, mas poucos são produzidos por mulheres negras, pensado por mulheres negras, e que tenha esse foco tão delimitado e norteador, né? Um desejo do nosso podcast é que a gente, por exemplo, consiga entrevistar mulheres indígenas, porque uma vez que a gente traz o conceito do bem viver,
É importante também a gente traçar esse diálogo, ou seja, é um podcast para ouvir e registrar narrativas não hegemônicas, né? Então, isso está no nome dele, quando a gente traz Mãe Pretas e o Bem Viver, e para enfrentar aí, né? A gente tenta pensar um podcast para construir um espaço, um campo de trocas, de experiências e narrativas não hegemônicas, para poder enfrentar e ocupar uma hegemonia que é branca, em sua maioria de homens, né? E, enfim, para, no mínimo, balançar a estrutura. Acho que falei, eu planejei falar em 15 minutos aí a história do podcast Mães Pretas pelo Bem Empreender pelo Bem Viver. E aí eu fico aguardando as perguntas. Você quer mama? Sim, então mama. O que eu acho importante, assim, nesse podcast, que as pessoas falam assim, mas empreender e bem viver, se a gente está falando que o bem viver, ele tensiona com o capitalismo, como que pode pensar a noção de empreendimento? Eu trago empreender, né, para dentro do nome do podcast, pensando em empreender como algo que a gente constrói, e não algo como lucrativo. Né, porque eu acho que um sistema capitalista, o racismo e o machismo, eles têm um pouco como característica estrutural deturpar conceitos, deturpar palavras, né, deturpar os significados. Então, a busca, né, nesse processo de descolonização do pensamento, nesse processo de tensionar com o racismo e de construir ações antirracistas é sempre uma busca por ressignificar a linguagem, né, por se apropriar da linguagem, se apropriar dos meios de comunicação, das estruturas digitais, para que a gente construa, né, novas narrativas, repito, né, novos espaços de troca, novos espaços de existências e novos imaginários, porque o que a gente está vivendo hoje em dia, quando a gente pensa em antirracismo, a gente está vivendo a disputa de imaginários. Né? Não dá mais para a gente achar que mãe preta é apenas a babá. Né? A gente tem que olhar para essa mulher negra e pensar que a maternidade de uma mulher negra na sociedade brasileira tem muito a ensinar a todos. Né? Então, acho que isso é primordial para esse podcast, isso é primordial para o que faz com que a Maternativa me procure e a gente pense essas temporadas. Só um minutinho, o que aconteceu? Mas você está muito aparelhada. Olha só, gente. Essa criança, ela simplesmente reestrutura tudo na vida, não só minha, como da rede de apoio dela. E faz com que a gente reflita sobre tudo isso. Né? Porque quando a gente pensa uma sociedade antirracista, eu não estou pensando apenas para mim, eu estou pensando para minha filha, para os meus descendentes, né? Para aqueles que chegam. Então, é para eles, né? Para esse futuro que já está aqui no presente, no agora, que a gente precisa problematizar a ausência de narrativas de mulheres negras, de produções de mulheres negras, de financiamento a essas produções, por exemplo, na podosfera, né? Eu acho que cabe aqui um convite aos investidores, né, à comunidade podosférica, que observe, né, quantas pessoas negras ocupam os cargos de decisão sobre aquilo que é pauta, sobre aquilo que deve ser ou não reconhecido, legitimado, financiado. Eu faço parte de um coletivo chamado Podcasters Negros, que a gente está iniciando hoje um festival crossover de podcasters negros, onde a gente, esse coletivo tem podcasters negros de diversas partes do Brasil, incluindo a diáspora, né? Podcasters moçambicanos, por exemplo. E a pergunta que eu me faço é: a podosfera está preparada para nos incorporar?
né, para criar um real espaço de difusão e circulação e fruição de nossas produções, né, de criar uma real estrutura, né, e fazer com que os meios de produção, ou seja, dinheiro, circule entre nós, podcasters negros, entre nós, podcasters mulheres negras, né? Eu acho que isso é um convite, uma inquietação e uma provocação que eu faço aqui hoje, nesse dia, né, para que a gente observe realmente por onde circulam os meios de produção, por onde circula o dinheiro, o financiamento, as divulgações, né, quais são as narrativas que essa estrutura reitera e reforça. E quando eu falo narrativa, não é só aquilo que é produzido, escutado pelo ouvinte, mas também aquilo que a estrutura que antecede a narrativa que o ouvinte chega, né? Quem são as pessoas que estão pensando no podcast, né? Quem são dos podcasts mais escutados no Brasil? Quantos são negros? Ou quantos têm pessoas negras nas suas equipes de produção? Né? E na sua voz também, porque é importante a gente construir um espaço de voz. Eu acho que o podcast ele tem uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante para nós, negros, população negra, que é o da oralidade, né? O exercício da oralidade. Então, quando você ouve os podcasters de pessoas negras, são verdadeiras histórias sendo contadas. E isso é muito interessante, isso é genuíno, isso é orgânico, isso é ancestral, né? Isso é o domínio da palavra. A palavra para a gente é a força de um orixá, né? Um orixá constrói o mundo através da palavra. E para não pensar só em orixá, e o verbo se fez carne, né? Isso está na Bíblia. Então a gente sabe, né? A palavra é uma ferramenta extremamente importante para a construção de mundo, para a construção de imaginários, para o reforço de estereótipos e para a desconstrução deles. E isso é um dos principais aspectos, né? Que quando a gente ouve os podcasts produzidos por pessoas negras, a gente tem, né? Que é a desconstrução dos estereótipos, a desconstrução de uma linguagem que ela é excludente, que ela é racista, que ela é machista, que ela é classista e que ela é intolerante, né? E aí a gente tenta ressignificar e se reincorporar e reestruturar a estrutura, né? Tenho mais 9 minutos, eu queria saber se temos alguma pergunta. Eu vi que surgiu nos comentários de que isso é muito interessante e tudo mais. Gostaria aqui de fazer um convite, que eu acho que além das pessoas escutarem o podcast Mães Pretas pelo Bem Viver, muito obrigada, ela é linda mesmo. Eu acho que é importante também que as pessoas leiam mulheres negras, né? Leiam autoras negras, e não só essas autoras que estão na mídia, né? Essas autoras porque também faz parte da estrutura racial escolher a quem dá o destaque. Leiam autoras que vocês, assim, não fiquem só no Google, né? Coloquem a hashtag Leia Mulheres Negras e veja quantas mulheres negras vão aparecer. Isso também faz parte de uma construção de uma sociedade com um novo imaginário, com um imaginário antirracista, né? Acessar essas produções que não estão dentro do mainstream. Eita, tem alguém aqui adorando a live da Campus Party. Você tá abusando, hein? Só porque falaram que você é linda? Ai. Então, acho que é isso, assim, que eu tenho a contribuir, assim, de trazer mais provocações e inquietações. O que você acha sobre os hashtags para emancipar pautas? Eu não entendi o que você está chamando de emancipação de pauta. Eu acho que as hashtags, elas têm uma função, né? Eu entendo que o taguear, ele tem uma função de indexar, né, assuntos, categorias. Então, quando a gente pensa numa nuvem de informação, elas têm uma função que é de organizar. Então, se eu quero saber quem são literatura de mulheres negras, eu digito a hashtag e aparece lá uma gama de assuntos pertinentes à literatura de mulheres negras. Eu acho que a hashtag ela é um problema quando ela vira um mercado, quando ela vira um lucro, né? Porque tudo que lucra e tudo que é mercado pressupõe a exclusão, pressupõe a normatização, pressupõe a normatização da hegemonia. Então, aí eu acho que a gente tem um problema. Então, quando eu digo vidas negras importam, ou Black Lives Matter, mas isso vira
campanha de camiseta da marca tal, estou dando um exemplo, né? Não sei se isso aconteceu. Isso é um problema, né? Porque aí realmente a estrutura que me oprime se apropria da luta, se apropria da organização discursiva na nuvem, na web, para lucrar. E aí esvazia o conceito, né? E isso a gente não vê só com Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam, mas com tantas outras pautas que são pertinentes ao universo da contra-hegemonia, e que aí a hegemonia vem, faz uma cooptação, incorpora, e as coisas se perdem o sentido. Eu acho que aí, nesse sentido, as hashtags, elas acabam caindo no vazio. Mas eu acho que também isso é um risco que a gente corre, e isso tem a ver com o tempo em que a gente vive, né? Dessa profusão de informação, dessa quantidade de coisas, de possibilidades de acesso, pensando num lugar de uma sociedade urbana, né, que tem um mínimo acesso à internet, porque também não vamos ser aqui ingênuas de achar que todo mundo tem acesso digital, que a democracia da informação acontece de fato, porque não acontece. Se a gente vai para os bairros de periferia, como, por exemplo, o Grajaú, que é o bairro de onde eu vim, tem pessoas, né, eu tenho histórias de trabalhos com adolescentes que sequer sabem o que é um podcast, que não tem internet em suas casas, vide o fracasso que está sendo o ensino à distância durante essa pandemia, né, o ensino público à distância está mostrando isso, que a internet ela não está para todos, que a podosfera não é para todos, que a cultura digital não é tão difusa assim. Então, a gente precisa também refletir sobre isso, né? A gente tá falando, eu estou falando aqui para quem? Eu nem consigo ver quem são as pessoas, mas com certeza para um público minimamente privilegiado, que minimamente tem uma estrutura de internet em suas casas que possibilita acessar essa live. O que não é a realidade de todos, e que não é a realidade de toda a população negra nesta cidade, como São Paulo, neste país. Mais alguma pergunta? Obrigada, espero ter respondido sua pergunta. Vamos ver. Bom, acho que é isso. Quem quiser procurar uma Espelhos pelo Bem Viver, vai na podosfera, clica Maternativa, e vocês acham o podcast. Quero agradecer aqui muito, vou começar os agradecimentos, para não esquecer. Agradecer e, mais uma vez, referenciar esse coletivo de podcasters negros que iniciou hoje essa jornada desse festival para criar um espaço de troca entre as nossas produções. Eu acho isso muito potente, isso é muito necessário, e é importante, né, ser referenciado, porque quando a gente não tem espaço, né, um espaço real de troca na podosfera, a gente cria o nosso espaço, mas a gente também espera que o espaço já colocado se abra para que nós possamos ocupar. Porque antirracismo é isso, né? É abrir espaço, se deslocar e deixar com que nós ocupemos. Também agradecer um coletivo que eu faço parte, assim, um grupo que é o Mulheres Podcasters. Assim, eu, quando eu comecei o podcast, eu não sabia que esse era um universo. Eu achava que era só gravar um programa e difundi-lo. E depois eu descobri que não, que existe até a ABPOD, a quem eu já antecipo os agradecimentos. E agradeço também a Campus Party pela possibilidade de integrar a programação. Fico muito feliz, realmente, e espero ter trazido contribuições necessárias, pertinentes e inquietantes a quem nos acompanhou. E agradecer, claro. Vamos agradecer a Maternativa, a Ana Laura e a Vivi, pelo espaço, pela infraestrutura do podcast, e a todas as mulheres que passaram e que vão passar ainda nas nossas próximas temporadas. Eu agradeço a confiança, né, de estarem comigo nesse espaço criado para ouvir as nossas histórias, as nossas experiências e as nossas ações. É isso. Muito obrigada e até. Dá tchau, Ilu.